Este programa é livre para todos os públicos. É com alegria que nós começamos a participar dessa quinta-feira de adoração. E eu não estou sozinha. Queria pedir à câmera para mostrar que está aqui conosco também Padre Adeleon Santana, que é o diretor geral do movimento junto conosco, e Padre Renato Cristi, que é o diretor espiritual do Espírito Santo. E eu queria pedir uma salva de palmas para o padre. Calma, vocês nem sabem ainda. Estão aplaudindo, tá vendo? Mas agora eu quero uma salva de palmas especial, porque Padre Renato Cristi está completando 15 anos de sacerdócio, gente. E abriu mão de estar lá com seus colegas para estar aqui conosco. Então, a partir de um certo momento da pregação, eles vão estar aqui rezando conosco. Então, agradecendo, o Padre Adeleon está conosco já há 2 anos, né? 1 ano e meio, né? Já está conosco aqui, e amanhã já aproveitamos para ir te convidando para o encontro das mães que oram. E para vocês, mães que estão aqui, obrigada por esse momento. E o tema nosso hoje é como educar o seu filho na fé. E foi interessante que quando eu comecei a preparar a pregação, 2 coisas estavam claras na minha cabeça em termos de moção. Marcos 6, versículo 34. E me chamou a atenção essa passagem, porque diz assim, olha que lindo, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão. E essa palavra ficou forte, porque Deus olhando para nós, Ele deve estar com o mesmo sentimento quando a gente às vezes não consegue pastorear os nossos filhos. Porque se a palestra é como educar o filho na fé, eu procurei olhar o coração de Jesus. E aí, o nosso primeiro chamado é sentir essa compaixão de Jesus. E que essa compaixão de Jesus possa tocar o nosso coração. Porque meus filhos estão adultos, o meu processo educativo hoje é muito menor para eles. Mas vocês concordam que eu posso trabalhar com essa compaixão com meus netos? Com os meus afilhados? Com aquelas pessoas que estão ao meu redor? Então, para que a gente possa educar, nós temos que colocar o nosso coração no coração de Jesus. E sentir a compaixão. E aí ele vai perguntar, vai afirmar, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E olhando o mundo de hoje, essa pregação tem tudo a ver. Porque se os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, os nossos amigos estão longe da fé, porque alguém não está pastoreando como deve. Então, esse é o meu primeiro convite, que a gente possa ser pastor. E aí, assumir esse compromisso. E depois nós vamos ver, nós que somos casados com o sacramento, aonde nós assumimos esse compromisso. E para isso, Jesus começou a ensinar. E aí vem a primeira reflexão da palestra. Qual é a diferença entre educar e ensinar? Educar é tirar de dentro para fora. É ver aquilo que está lá dentro e transformar isso em ação. O ensinamento é você explicar, dar informação, dar conhecimento, e a pessoa metaboliza isso para transformar isso em ação. Então, Jesus estava colocando no coração daquelas pessoas
conhecimento que eles não tinham. Mas Jesus não era só alguém que ensinava, ele era alguém que educava, porque ensinar a gente faz para a ação concreta de uma tarefa, mas educar é para a vida. Então, mães, quando diz como educar nossos filhos, existe uma convocação para sermos educadores. E se a gente pegar as escolas atuais, nós vamos ver que os meninos e as meninas são preparadas para passar no vestibular. Portanto, existe ensinamento. A minha geração, não vou falar quanto que é, né? Mas a minha geração, nós fomos educados com valores, com algo que consiste, tem consistência, e depois isso a gente coloca em ação. Então, nós temos uma dupla função: ensinar a palavra, ensinar os dogmas da igreja, mas, acima de tudo, fazer um processo educador. Fui clara no conceito? Então, se eu fui clara no conceito, eu vou para o segundo movimento, depois a gente vai destrinchar tudo isso, que batia no meu coração. Vinha o quê? A historinha dos 3 porquinhos. E eu falava assim, o que tem a ver a historinha dos 3 porquinhos com a pregação? Meia hora antes eu estava ali com a Maria Raquel, falei, agora é hora de rezar, concentrar, e fui lendo a pregação, né, para clarear a mente para nesse momento. E eu falei, entendi a historinha dos 3 porquinhos, né? Porque se a gente precisa ensinar e educar, a primeira pessoa que precisa começar é conosco, não é verdade? E aí eu lembrei da história dos 3 porquinhos. O primeiro porquinho, a casa é de quê? De palha. Se a gente trouxer isso para a fé, quantos educadores, mães, né, são educadoras e a fé é de palha? Dentro da sua casa, o que ela construiu? Nada. Ou uma televisão que não é boa, uma internet que não é boa, livros que não educam, casinha de palha. Temos também a casinha de madeira. E aí, gente, eu me lembrei do domingueiro. É aquele que vai à missa todo domingo, escuta falar da palavra de Deus, mas chega em casa, não coloca em prática. E a terceira, o da pedra, né? E o porquinho da pedra, ele constrói uma casa que nem sempre é a mais bonita e com certeza não é a mais rápida. Só que quando vêm as tempestades, esta casa fica de pé. Então, para que eu possa educar os meus filhos na fé, a primeira coisa que eu preciso é olhar para a minha casa. Será que a minha fé é de palha? A minha fé é de madeira? Ou a minha fé é de pedra? E eu fico imaginando os 3 porquinhos, né, brincando e amolando o porquinho na hora da construção da casa de pedra. Porque eles acabaram rápido, não é isso? Foram descansar e o outro porquinho estava lá trabalhando. Quantas vezes as pessoas riem porque a gente está vindo para um encontro desse? De novo? Não acredito. Você vai para a igreja? De novo? Né? Sabe por quê? Porque construir a nossa casa de pedra dá trabalho. E aí a gente começa a perceber qual é o primeiro passo para educar o filho na fé. É ter a consciência de Deus. E essa consciência, ela começa no meu coração. Eu não sei vocês,
Mas eu me lembro do momento que eu caí do cavalo como Paulo. Não é verdade? Aquele momento que a gente vai fazendo a procura da fé, mas aquele momento que você diz, agora vai ser diferente. Depois a gente tem um monte de outras quedas, mas tem aquela primeira queda que é a tomada da consciência. Quer educar o seu filho? Tenha consciência de quem é o Deus. E eu sempre falo isso por causa da diferença da educação religiosa que eu dei para minha filha mais velha e o meu filho mais novo. Porque a minha filha mais velha, eu eduquei no Deus que eu conhecia do Antigo Testamento. Deus vai te punir. Você não está fazendo, né? Aquelas coisas que a gente fala, Deus está olhando, não é isso? E eu vejo o quanto a minha primeira filha é legalista. Né? Ela está preocupada com coisas que eu coloquei na cabeça dela. O meu segundo filho, né, e o mais novo, eu já tinha começado um processo de conversão. Então o Ângelo é mais solto. O Ângelo tem um Deus extremamente amoroso. Porque foi o Deus que eu tinha consciência e passei para ele. E eu sempre digo que ele deu mais trabalho do que a primeira, porque a lei, às vezes, ela é mais rígida. Mas no processo de conversão, quem é tocado pelo amor, ele sempre é mais dócil, mais misericordioso e, principalmente, ele leva um Deus mais leve. Então, primeiro passo, conscientização. O segundo passo é compromisso. E eu nunca tinha me dado conta, até preparar essa pregação, do que a gente promete no casamento. O padre faz, não fazem, padre, uma pergunta para a gente no momento do casamento? Promete educar, não é isso? O seu filho, receber a vida, né? E isso, essa promessa, eu nunca, gente, não lembro de ter feito esses votos, mas com certeza eu fiz, né? No processo do casamento. E aí, essa frase me abriu a cabeça para duas questões. A primeira, abertura à vida. Quando a gente casa, a gente promete receber todos os filhos que Deus nos der. A gente não cumpre essa... Bom, eu não cumpri essa promessa que eu fiz por falta de consciência. Eu passava muito mal nas minhas gravidez, né? E meu marido acabou fazendo a vasectomia. Hoje, com a consciência que eu tenho, depois de ler essa frase, eu falei, eu não cumpri o voto que eu tinha feito. Mas você que está educando o seu filho, eu que estou educando o meu, a gente já pode começar a pensar isso de uma forma diferente. Não é verdade? A segunda questão, prometo educar o meu filho na fé. Também não me lembro de ter proferido esses votos. Mas você que está escutando hoje, lembra desse voto. É um compromisso que eu assumo no meu matrimônio. Educar os meus filhos na fé. E os meus filhos fizeram esse compromisso. E tenho certeza que eles não lembram disso. Mas agora, eu assumi um compromisso de lembrar isso a eles. Lembra. Porque a gente fala, leva a missa, põe na catequese, a gente fala isso, não é verdade? Mas é diferente quando eu digo leva e quando eu digo você assumiu um compromisso. Quem mandou você falar que fazia? Não foi eu que fiz os votos lá, foi você? Então, mãe, segunda ferramenta para a gente educar os filhos. Primeiro, tomar consciência do compromisso. E segundo, falar com os filhos. E para você que está nos ouvindo, lembra disso. Despertar os nossos filhos para o compromisso que assumiram no casamento. E aí, quem não teve um matrimônio? Não tem o compromisso? Claro que tem. Esse compromisso agora, se você nunca fez, faça esse compromisso com Deus.
prometo educar os meus filhos na fé. E o que significa educar os filhos na fé? Não ser uma beata chata, gente. Ninguém aguenta uma mãe pegando no pé. E eu já fui beata chata. E descobri que a gente é beata chata quando a gente não tem uma conversão. A gente começa a colocar regras para os outros que nem mesmo a gente dá conta dessas regras. Mas à medida que a gente vai se convertendo, a gente começa a não colocar regras humanas, mas falar da palavra de Deus. Existe diferença? Mãe, a gente diz pode, não pode. Jesus conta a parábola e dá opção se a gente quer seguir ou não. Então, eu quero ser mãe, educadora como Jesus. Muitas das mães no início, gente, eu eduquei pegando no cangote. De vez em quando ainda pego no cangote delas, né? Mas eu preciso caminhar na conversão para fazer como Jesus. Na tranquilidade, sem brigar. E eu tenho certeza, mãe, que tem hora que você perde a paciência. Eu não sei se vocês vivem isso, mas eu vivo isso com meus netos. Na hora de fazer o dever da escola, que são horas de deveres, eles reclamam, mas não reclamam tanto. Na hora de fazer o dever da catequese, como é que é? Isso tudo, olha aqui o que é a pessoa. Então, nós precisamos de mudar esse coração dos nossos filhos, que para Deus nada é muito, tudo é pouco. Inclusive estudar a palavra de Deus. Porque eu só ensino aquilo que eu faço. E o terceiro ponto, como educar o filho na fé. O exemplo. Gente, eu tenho um exemplo bobo de dentro de casa, mas que eu acho importante para explicar esse conceito. Eu sou de cidade do interior, cidade pequenininha. Em cidade pequenininha, quando adoecia alguém, o médico ia em casa. Não sei se alguém já viveu essa experiência. E aí, o que acontecia? Não podia ficar vasilha na pia, porque se o médico chegasse, a casa tinha que estar arrumada. Não é verdade? Todas as casas de cidade pequena dormia arrumada. E eu, quando eu casei, e olha que eu sou ruim de dona de casa, gente, não é o meu forte, meu métier. Mas, toda vida eu implico com vasilha dentro da pia. Eu limpo, lavo se tem alguma coisa, senão eu peço para alguém, que diz a minha filha que eu terceirizo bem as coisas. Mas os meus filhos viviam brigando com essa mania, que vocês concordam que é a mania. Porque numa cidade grande, o médico não visita a gente. Mas aquilo estava dentro de mim. E os meninos brigavam. Sabe o que é mais interessante? Estão casados. A minha mais velha faz 47, o meu mais novo faz 44. O que acontece na casa deles? Ninguém deixa pia suja. Tá claro o exemplo? A gente, às vezes, evangeliza com a palavra. Mas a maioria das vezes, nós evangelizamos e educamos os nossos filhos pelo nosso exemplo. E aí, a primeira questão que eu trago, quando você vai para a missa, você diz, oba, estou indo para a missa, ou você diz, ai, essa hora a missa, parece que não, mas isso faz a diferença? Qual é a memória afetiva que a criança tem? Do momento que é gostoso ou do momento que é ruim? Se você tem um médico marcado e chegar uma visita, o que você faz? Você deixa de ir ao médico por causa da visita? Ou você diz para a visita assim, olha, eu queria te pedir desculpa, vamos marcar de novo, mas infelizmente eu tenho médico agora. Mas se uma visita chega na hora da missa, quantas pessoas têm coragem de falar isso?
processo educativo pelo exemplo. Um outro fato que eu acho muito interessante, que ficou forte e que eu não me lembrava. Eu dizia assim, né? Eu sou de família libanesa e família libanesa tem muita festa boa, né? Eu nunca vivo sozinho, eu vivo em bando, porque o libanês ele vive em bando. E aí, regra da minha casa: Natal se passa em casa, Ano Novo pode ir para onde quiser. Regra de casa. E olha, e não era pela consciência do Natal, hoje é, mas pelo conceito de família de Natal. Meus filhos casaram e todos os natais, com exceção do ano passado, minha mais velha tem 20 anos de casada, nunca nós passamos um Natal sozinho. Porque Natal é na família. O que você está dizendo que é importante para o seu filho? Eu não achei que isso tivesse tanta importância. Mas isso na educação religiosa dos meus filhos permaneceu. Porque os meus filhos dizem para os filhos dele que Natal é onde? Na família. A festa de 31 é pagã. Mas nós temos que estar aqui no dia do Natal. Hoje, o Natal é diferente, porque a gente vai caminhando, vai aprofundando na fé. Não é só a reunião familiar, não é só o oba-oba da festa. Nós temos o quê? O nascimento de Jesus. E uma coisa que eu aprendi com o Padre Alfonso Pastore: não dar presente para os meus filhos no Natal. É duro, não é? No início eu falava assim, não tem nada a ver. Hoje eu descobri o quanto isso foi importante na educação dos meus filhos. Porque Natal não é dia de ganhar presente, é dia de dar presente. É olhar para aquele pobre que nasceu. Confesso para vocês que eu não consegui fazer isso com meus netos, porque filho, casa, cada um tem a sua política familiar. Então, os meus netos, eu dou dinheiro, não dou presente, sempre dou um mês antes. Porque o dia de Natal é o dia de amar aquele presente que nós estamos recebendo, que é Jesus, e dar de presente para quem não tem a mensagem que Jesus traz. Vamos rever o primeiro ponto? Consciência de Deus. Segundo ponto, o compromisso que nós assistimos no matrimônio. E o terceiro, fazer pelo exemplo. E aí, a historinha dos 3 porquinhos tem tudo a ver agora com o dar exemplo? Fecha seus olhos e faz um minutinho de silêncio. E olha como é que está o seu exemplo dentro de casa. Será, mãe, que você é um exemplo de fé? A roupa que você veste reflete aquilo que você acredita? A festa de Corpus Christi é um feriadão prolongado? Ou é você participar na sua comunidade e receber e viver toda a grandeza da Eucaristia? Essa é a pergunta que nós precisamos de fazer para cada um de nós. E começar mesmo a pensar. A outra coisa, que é o maior desafio, abra os seus olhos e olha para fora. Você faz isso com amor? Ou você faz isso brigando? Eu confesso para vocês que o meu gênio é forte, todo mundo sabe disso. E muitas vezes eu fiz com raiva. A educação, o verdadeiro processo educacional, ele dá pelo amor. Só que às vezes a gente não dá o que a gente não tem, gente.
Não é verdade? E eu falo, a minha geração foi uma geração que o modelo de amor era diferente. O modelo de amor, para mim, é fazer as coisas. O meu pai começou como motorista de caminhão e se transformou num empresário de sucesso. Mas tudo isso não era para ele. Era para quem? Para nós. E isso era a prova de amor para a gente. Mas o que eu guardo na minha memória afetiva? Primeiro, ele tocando violão e cantando músicas para a gente. E a segunda questão, rezando o terço. Todos os dias, ao meio-dia, ele e minha mãe sentavam para rezar o terço. Minha mãe está até me escutando agora, eu não posso falar a idade dela, porque senão ela briga comigo. Mas a mamãe, a alegria dela é saber rezar o lembrai-vos. Infinitas graças depois, né? Então, mas era ali o casal. E isso, num primeiro momento, me fez ter até raiva de terço, porque tinha que rezar o terço. Mas uma coisa eu sempre tive no meu coração: a importância de se rezar o terço. Essa é uma forma de educar com amor. Hoje não se bate, mas nós apanhamos. E eu agradeço cada chinelada que eu levei. Porque foi uma chinelada com amor. Ele me deu limite. E o meu pai só tinha até a 4ª série primária. E fez filhos doutores. E eu, com todo o meu conhecimento, talvez não tenha feito filhos e netos doutores na lei. E isso é o meu questionamento. O que adianta tanto banco de faculdade, se eu, pelo modelo educacional, sou mais educada do que todos os meus netos que são educados por doutores? Olha para a sua casa e veja se hoje as crianças são mais educadas do que nós fomos. Mas, no conceito de educação, eu tinha que conquistar. Quer saber qual foi a minha maior alegria? O dia que eu sentei na mesa, porque menino não sentava na mesa. A mesa era um lugar dos adultos. A gente tinha uma mesa à parte. O dia que eu sentei na mesa, né, meu ombro cresceu. E hoje, os nossos filhos doutores, entendidos em psicologia, e olha que eu sou da área, tá? Então eu posso falar. Nós estamos usando muita psicologia e pouca autoridade. O meu pai me olhava e eu sabia o que ele queria dizer. Hoje você pode olhar que os filhos não respondem. E os netos ainda retrucam. Domingo eu tive uma cena ótima com meu neto, Pedro, que é um amor. Eu virei para ele, ele falou: vovó, serve Coca-Cola? Eu servi a Coca-Cola e fiquei com um copo na mão. E ele esperando, né, fazendo outras coisas. Falei: Pedro, escuta, a tua serva está aqui, brincando com a palavra, né? Ele respondeu para mim assim: vovó, você faz igualzinho com o vovô Didi. Vovô Didi é o Adilson, meu marido. Vovô Didi, grita, Adilson, né? Faz isso para mim que a serva espera. Olha como o exemplo do meu marido fazer muitas coisas para mim, traz o exemplo meus netos acharem que podem ser servidos. Tá claro, gente? Preciso de falar mais sobre isso ou nós já entendemos? Cuidado com o lugar que nós damos aos nossos filhos. Nós não somos amigos somente. Amigo é uma das partes, nós somos pai e mãe. E a minha mãe e o meu pai me educaram na fé. Talvez uma fé infantil, é verdade. Uma fé que era só procissão, uma fé que era rezar o terço sem entender que eu estava fazendo, não importa. Quando eu comecei a caminhar na fé, eu entendi o que eu estava fazendo.
Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? A outra questão que eu queria trazer, lembrando que a palavra é sempre apacenta minhas ovelhas. Não é isso? E aí, para que a gente possa fazer isso, nós temos que ser obediente a Deus. E como é difícil ser obediente a Deus. Todo mundo tem uma ideia. Todo mundo quer fazer alguma coisa. Vocês já viram isso? No movimento, uma das coisas que eu mais reclamo é o ser obediente. Eu queria que o grupo fosse assim, eu queria educar os filhos assim. Sabe qual é o problema? Nós estamos educando de acordo com a psicologia e não com a palavra de Deus. O dia que nós voltarmos a educar na fé, nós teremos filhos diferentes. Não adianta ter filho letrado. E olha que eu também sou professora de pós. Então eu sei qual é o processo, mas também eu sei como que os colegas trabalham algumas ideologias. E isso fez com que Padre de Leon e eu gravássemos a história da igreja, né, Padre? Por quê? Porque eu percebi que os professores estavam doutrinando o meu neto. E uma das perguntas para o meu neto que marcou, que foi acordar para educar para a fé, foi quando ele perguntou para o meu neto se ele acreditava na historinha de Adão e Eva. E o meu neto falou, claro que eu acredito. Lógico que ele não tinha conceito teológico para explicar os tipos de literatura. E o professor deu a maior gozação nele. O outro filho da Flávia, o professor perguntou para ele assim, você acredita que Jesus está na Eucaristia? Filho de catequista falou, claro que eu acredito. O professor perguntou para ele, você é canibal? Você come alguém vivo? Gente, acorda. Acorda, é o segundo ponto que nós temos que aprender a ter a linguagem para atingir os nossos filhos na fé. Porque quem está doutrinando nossos filhos tem a linguagem que chega a eles. E nós parecemos velhas rabugentas, com uma linguagem que não atinge. Por isso, o processo de conversão interno, o falar com amor e saber a palavra. Por isso que a gente gravou a história da igreja. Porque quando a gente ama a igreja, a gente explica para as pessoas. Então não basta ser só obediente a Deus no sentido de ficar sozinha. O segundo passo após a obediência a Deus é o quê? Colocar em prática. Construir a nossa casa e trabalhar firmemente acompanhando os nossos filhos nesse momento. A pandemia foi um horror, gente. Os pais enlouqueceram. Mas uma coisa eu agradeço a Deus. Pelo menos com as meninas que eu acompanho. Como a aula era online e os pais estavam dentro de casa, o que aconteceu? Os pais passaram a assistir às aulas dos filhos. E aí, muitos acordaram para o que está sendo ensinado. Abra os olhos. Acordem. Se vocês não educarem, alguém vai educar. Eu sempre disse que eu trabalhei muito tempo com dependência química. Toda vez que um pai não adota o filho, o traficante adota. Não estou dizendo que problema de droga é culpa de mãe. Pelo amor de Deus, não bota a culpa mais do que a gente já tem. Eu estou dizendo que nós precisamos adotar os nossos filhos e assumir o compromisso que nós fizemos no matrimônio. Faz parte das nossas obrigações. Obedecer a Deus é cumprir aquilo que nós fizemos. A outra coisa que nós precisamos, que é importante, é corrigir por amor e não por ira. Gente,
Isso é para mim. Meu ouvido está sendo o primeiro. Eu tenho hora que eu tenho vontade de matar as meninas, porque agora meus filhos, né, são as meninas. Tem hora que tem um trem errado que eu tenho vontade de matar. Às vezes eu seguro a ira, às vezes eu não consigo. Mas qual que funciona? Com ira ou sem ira? Sem ira. E engraçado que eu bati nos meus filhos, tá, gente? Né? Bati mesmo, mas eu nunca bati com ira porque eu batia com chinelo, que eu não tenho força na mão. Então eu falava assim, é covardia você bater com força. Mas tem uma coisa que a psicologia nos ensina na correção dos filhos. Você tem que educar no momento. Imagine uma criança falar um palavrão, vamos pegar por aí. E você, um mês depois, você chega perto dele e dá uma chinelada ou põe ele de castigo. Ele vai olhar para sua cara e falar, o quê? Não entendi nada. Mas se na hora que ele xinga o palavrão, você dá a palmada, não pode dar palmada, né? Palmada é para minha época. Você corrige, ele sabe porque ele está sendo corrigido. Ok? Inclusive, a gente precisa de fazer uma reflexão. Por que será que a gente não pode corrigir os filhos? Porque tem hora, gente, que o ouvido é só no bumbum. Quem é mãe sabe disso. Mas as formas que vai crescendo a sociedade vão começando a dizer como a gente deve educar os nossos filhos. Cuidado. Nem sempre quem está dando as dicas para nós é alguém bem resolvido. E quando a gente não é bem resolvido, a gente ensina da forma que a gente sabe. Por isso, eu vou te convidar nesse momento a fechar os olhos de novo. E refletindo, porque não adianta a gente ficar falando aqui na cabeça de vocês e não caminhar. Vai olhando, e aqui eu coloquei algo muito importante. Feche os seus olhos mesmo para você escutar. Os conselhos de Santo Afonso e São João Bosco. Um abraço, né, para os salesianos aí, em especial Padre Jonas. Vós, pais, não provoqueis a revolta nos vossos filhos. Se é verdade que, como adverte o livro dos Provérbios, quem poupa a vara, odeia seu filho. Também é verdade que toda correção deve ser feita de modo racional e equilibrado, inspirado pelo amor, não pela ira. Caso contrário, também a criança aprende a irar-se, sem que mude de comportamento. Aqui é importante evitar não só as agressões físicas, mas também os gritos e as palavras exasperadas. Vão pedindo ao Senhor mesmo nesse momento, para que a gente possa convidar o Padre Renato primeiro e depois o Padre Adeleon. Vamos pedindo ao Senhor mesmo essa oração. Vamos lá, Padre, o Senhor primeiro, depois Padre Adeleon. Boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que alegria, gente. Estamos aqui com o diretor nacional e do Espírito Santo. Obrigado, Padre, por esse dia, pelos seus 15 anos. Que Deus abençoe muito. Tá Amém, bom? muito obrigado. Nada melhor comemorar 15 anos de ordenação sacerdotal ao lado de pessoas tão especiais que buscam a fé, buscam crescer na fé, buscam as coisas do alto, aquilo que vem de Deus. Meu ministério fica ainda muito mais fecundo, rodeado assim das mães, que têm este dom, que têm esta capacidade incrível de trazer a vida. Aliás, Ângela, quando você estava falando, eu estava pensando, vinha no meu coração, que cada mãe e também cada pai participa do poder criador de Deus. Você já se deu conta disso? Que ao você trazer a este mundo seus filhos, você de certo modo participou do poder criativo de Deus. Lindo, Padre. Nós somos obras das mãos de Deus. Cada um aqui é dom do amor de Deus. A mãe, o pai, aqueles que nos trouxeram a este mundo,
participam desta ação criativa de Deus. Vocês são importantes e fundamentais na nossa vida e por isso somos eternamente gratos a vocês. Agora eu quero dizer muito obrigado à minha mãe, ao meu pai que já partiu deste mundo. Quero agradecer a tantas pessoas que me transmitiram não só a vida, mas a fé. Cada um do seu modo, cada um do seu jeito, foi deixando as suas marcas dentro de mim. E esse poder criativo de Deus, esse dom que você recebeu de Deus, ele não se encerra apenas na transmissão física, biológica da vida. Não se encerra ali a partir do encontro entre o homem e a mulher. Mas ele se amplia, continua em cada gesto de amor e nesse processo educativo. Portanto, os pais têm esta missão de transmitir-nos a vida uma segunda vez. Eu costumo dizer que se é bonito, se é precioso, maravilhoso, enche o coração, transmitir a vida, ter um filho, ter uma filha, mais importante até é educar este filho, permitir que ele cresça, que ele desenvolva, que ele aperfeiçoe os seus dons, a sua capacidade. Então agora vamos orar. Vamos orar por aqueles que nos trouxeram a vida, por aqueles que nos ensinaram tantas coisas. Convido você que está aqui no rincão, você que está em casa acompanhando esta tarde eucarística, a agradecer. Vamos louvar a Deus. Obrigado, Senhor, Deus da vida, pelo teu amor derramado em nossos corações. Obrigado, Senhor, Deus da vida, porque nos criastes com tanto amor e com tanta sabedoria. Obrigado, Senhor da vida e da história, por nos ter dado um pai, uma mãe. Talvez nós não recebemos a educação que gostaríamos de ter recebido. Talvez nós não recebemos aquele amor que hoje nós buscamos. Mas o meu pai, a minha mãe, me trouxe a vida, me trouxe a existência, e por isso sou eternamente agradecido. Obrigado, Senhor, pelo meu pai, pela minha mãe. Vai agradecendo você pelo seu pai, pela sua mãe, pela existência dos seus pais, mesmo que eles tenham concluído já a sua caminhada, ou até mesmo, quem sabe, você nunca os tenha conhecido. Obrigado, Senhor, por estes que nos trazem mais próximo de nós, de modo mais concreto, palpável, o teu amor criador. Obrigado, Senhor, pela educação que nós recebemos dos nossos pais. Obrigado, Senhor, por ter experimentado este dom precioso, o dom da geração de vida que se prolonga nesse processo educativo. Obrigado, Senhor, por todas as marcas que os meus pais deixaram em mim, inclusive aquelas não tão boas, não tão positivas, mas que hoje tenho a oportunidade de convertê-las em aperfeiçoamento, em crescimento, em amadurecimento. Te louvo, Senhor, agradeço por todas as marcas deixadas em mim nesse processo educativo, nesse processo da fé. E agora eu peço, Senhor, por aqueles que receberam este dom, por aqueles que participam do teu poder criador, conceda a cada um desses, conceda a cada pai, a cada mãe, um renovo na sua capacidade criativa, de educar os seus filhos com amor, de educá-los com sabedoria. Renovai, Senhor, os corações dos pais e das mães, para que nunca desistam dos seus filhos, que nunca desistam daqueles que foram trazidos à vida, a essa existência. Colocai, Senhor, no coração de cada pai, de cada mãe, que passa por grande dificuldade na educação dos seus filhos, o dom do teu Espírito, o teu Espírito de amor, o teu Espírito de sabedoria, o teu Espírito de verdade. Se na nossa limitação, na nossa condição de miséria, de fragilidade, não conseguimos educar com tanta perfeição, cumpra, Senhor, em nós, cumpra nesses que receberam esta missão tão bonita de gerar e transmitir conhecimento, sabedoria, fé. Cumpra, Senhor, em cada pai, em cada mãe, a tua promessa. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse dom maravilhoso de poder acolher o dom da criação,
Por isso agora você, pai e mãe, que está aqui no rincão do meu Senhor, mas você também que reza conosco em casa, eu convido você, coloque-se em pé. Abramos o nosso coração, porque a palavra de hoje que nós ouvimos, que Ângela nos ajudou a perceber, a gente percebe quantas coisas às vezes faltam em nós, como pais, como formadores. E a tendência é dizer sempre onde eu errei. Por que eu não percebi isso? Isso nos pesa, isso nos machuca. Mas eis que nessa tarde o Senhor também olha para você, que é pai e mãe, e tem compaixão. Não para apontar o dedo, para dizer, olha aí, é culpa sua, se perdeu. Não, mas para dizer, achegai-vos, vinde, eu posso te ajudar. E quantas vezes nós nos perdemos porque achamos que é responsabilidade só nossa. Agora eu tenho que me virar. Não, o Senhor diz, eu estou com você. Eu compreendo a sede do teu coração e te digo que se eu transbordar de dentro de você, saciará também os teus filhos, a tua casa, toda a sua história, a sua família. Por isso, pai e mãe, peçamos ao Senhor agora, somente em Ti a minha alma encontra descanso, abrigo, refrigério. Por isso eu te suplico, como a terra seca, vem sobre mim. É do Senhor que eu tenho necessidade, e não agora me condenar, dizendo é culpa minha. Não, eu quero mergulhar nas tuas águas vivas e deixar transbordar agora na minha casa. Por isso, como cantávamos no início, vamos cantar agora novamente, rezando, acolhendo esta graça do Senhor em nós. Somente em Ti, cantemos rezando. Somente em Ti, cantemos juntos. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti, somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Somente em Ti colocarei. Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. E o meu coração? E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Em Deus é o nosso lugar, meu coração. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Bem suave, canta isso. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Você Ti cantando. minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti. Só em Ti minha alma achou descanso. Minha alma achou descanso. Todo fardo o Senhor tira. Só em Ti eu
neste momento, Senhor, com as suas mãos santas, chagadas, toca o coração de cada pai, de cada mãe, que agora reza conosco, e que neste momento estão vivendo o dom da maternidade como um fardo, como um peso. Nós suplicamos que a sua graça, como uma água viva que vem do céu e que flui agora, possa lavar, purificar, curar o coração de tantos pais que carregam um sentimento muito grande de culpa pelas estradas que os filhos percorreram, os filhos que ainda estão distantes. Faça, Senhor amado, fluir agora de dentro desses corações dos pais a confiança só em Ti. Não são com as minhas forças. O Senhor está dizendo para você agora, não são as suas forças, não são somente as suas capacidades, mas é a minha graça. Por isso, se lance, irmão e irmã, se abandone nos braços amorosos do Pai, que derrama agora o seu Espírito, a sua água viva, e te acolhe, e te capacita, fortalece os passos enfraquecidos, os joelhos vacilantes, as mãos cansadas, e diz: vinde a mim, eu sou o teu Senhor. Se você ama o seu filho, eu amo mais. Se você não quer que ele se perca, eu não quero mais. Confia em mim e declare a ele agora: só em Ti a minha alma achou descanso. Proclame isso a Ele: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu confio que só em Ti está a fortaleza. Eu não quero mais depender de mim, mas eu quero depender a minha família no Senhor. Declare isso. O Senhor vai dizendo ao Senhor isso: no Senhor está a minha força, no Senhor está a minha fortaleza. Só em Ti, só em Ti, só em Ti, Senhor. Cante rezando: só em Ti minha alma achou descanso, só em Ti eu pude respirar, só em Ti, só em Ti proclame, minha alma achou descanso, só em Ti, só em Ti eu pude respirar. Declare a Ele: o meu coração, e o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Só você cantando, vem me saciar, pois eu descobri. Canta. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Mais uma vez, vem me saciar, para fechar. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E aplauda ao Senhor bem forte. Uma salva, grita pro Senhor: eu assumo o compromisso.
compromisso. Eu assumo, E nesse Senhor. último minuto final, eu quero te convidar a estender a mão sobre o Padre Renato. E nesse momento, Padre, com todo o nosso amor de mãe, com todo o nosso carinho do movimento, nós queremos pedir ao Senhor mesmo que fecunde ainda mais a sua vocação. Que o Senhor possa ser mesmo boca de Deus para tantas mães que se encontram perdidas, para tantas mulheres que buscam o Senhor, para tantas famílias que estão sem pastores. Que o Senhor possa mesmo, com o coração misericordioso do Senhor, derramar todo o amor, tudo aquilo que nós precisamos da Tua presença, do Teu amor. Mas eu também quero pedir a Nossa Senhora que venha como mãe te consolar, te ajudar e te ajudar a carregar a cruz. Ela, como mãe, acompanhou todo o processo de crucificação do filho. E com o olhar, ela sustentou todo o processo. Por isso, aquele momento de dor de Nossa Senhora, que possa ser derramado em bênção na sua vida e na vida do nosso diretor-geral. Que o Senhor possa mesmo nos ungir, Padre, para que esse final de semana, na Canção Nova, nós possamos educar mães para educarem os seus filhos. Só em Ti, Senhor. Só em Ti, para fechar. Só em Ti, minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Só em Ti, só em Ti, minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Com alegria, e meu coração deseja, e o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E sobre todos aqui presentes, sobre aqueles que nos acompanham, sobre todos aqueles que têm a maior responsabilidade de educar seus filhos na fé, desça a copiosa e generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.